Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículos 1 e 2, estaremos realizando a leitura, e em seguida do versículo 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26 diz: Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vamos orar nessa manhã? Querido Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, ó Deus, e sermos alcançados pela Tua palavra, Senhor. Fale, ó Deus, aos nossos corações da maneira como o Senhor desejar. Nos submetemos a Ti inteiramente, ó Pai, para que o Teu Espírito, Senhor, fale de maneira como lhe convém, ó Deus. Nos submetemos à Tua palavra nesta manhã e que a mesma, Senhor, encontre solo fértil em cada coração e que uma vez essa palavra plantada, ó Deus, em cada vida, ela possa crescer, germinar e dar bons frutos para a glória do Senhor. Que nada, absolutamente nada nos roube, ó Deus, o privilégio da atenção da Tua palavra, que os nossos olhos espirituais nessa manhã possam ser abertos, ó Deus, pelo Senhor. Fale a cada um de nós, contamos com a ação do Teu Espírito nessa manhã, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ao lermos esse texto, irmãos, percebemos de forma bem clara a proposta dele. O capítulo 6 do livro de João declara vários milagres que Jesus realizou, dentre eles um bem conhecido pela maioria, que é a multiplicação dos pães e peixes. Se percebemos bem a narrativa de João, existe uma indagação implícita. Poderíamos nos perguntar nessa manhã: bem, por que essa multidão procurava Jesus? Qual era o interesse? Qual a finalidade? Por que grande número de pessoas estavam procurando ao Mestre Jesus? No versículo 25 diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Então, por que essas pessoas estavam à procura de Jesus? Se pudéssemos intitular essa mensagem nessa manhã, eu daria a seguinte nomenclatura: o que nos motiva a seguir a Jesus? O que motivava essas pessoas a seguir Jesus? Nessa manhã nós poderíamos transferir essa pergunta também para nós, né? O que motiva a você seguir Jesus? O que motiva a mim seguir Jesus?
Nós vemos através da palavra de Deus que muitos até acompanhavam a Jesus. Nós vemos relatos de grande número de pessoas que estavam ali ladeando Jesus, né? Que talvez como se fosse num automático, né? Via a multidão lá, então eu vou me juntar para ver o que está acontecendo, então, e ia lá acompanhando a Jesus. E muitos, talvez, de nós também somos assim. Vamos levando, né? Vamos caminhando, nós vamos à igreja todos os domingos, cumprindo o nosso horário, né? Batendo o nosso cartão religiosamente todos os domingos nesse lugar, né? Muitos de vez em quando oram, né? Têm uma vida com Deus, leem a Bíblia, mas o que de fato nos motiva a estar com Jesus? O que de fato faz com que você esteja religiosamente, domingo após domingo, neste lugar? Estudiosos do comportamento humano chegaram à conclusão de que todas as pessoas precisam de alguma motivação em sua existência. Eu e você necessitamos de algo que nos motive, que nos impulsione, né, para a nossa jornada chamada vida. Por exemplo, um jovem casal de namorado, que ambos possuem motivação para que um dia possam estar juntos para sempre, né? Tem o propósito de casar, constituir uma família. Isso é uma motivação, né? O casamento no namoro desses jovens. Por exemplo, nós, trabalhadores, né, diuturnamente lá acordamos cedo para, né, levar o sustento para a nossa família. Então, o trabalho é a motivação para que nós venhamos levar o sustento para a nossa família. Então, estudiosos chegaram à conclusão de que o ser humano ele precisa de algo que o impulsione para a sua jornada de vida, para a sua existência. E todos nós, irmãos, sem exceção, nós precisamos de uma motivação em nossas vidas. Precisamos de algo que nos impulsione para seguir em frente, para seguir na conclusão da nossa vida, na jornada da nossa vida. O grande problema é que quando a minha motivação ela é errada, os resultados se tornam ruins. Por exemplo, esse casal de namorados, a qual citamos no início. Esse namoro, por exemplo, se esse mesmo casal de namorados, se o rapaz tem apenas a motivação de conquistar a moça, mas não visando um compromisso sério, não visando a constituição de uma família futuramente, o resultado dessa motivação não será positivo. Em tudo na nossa vida, nós temos motivação para alguma coisa, quer seja boa, quer seja ruim. O fato é que um dia nós estaremos colhendo frutos dessa mesma motivação. Frutos que sejam bons ou ruins. Vamos voltar ao início da nossa leitura, onde nós realizamos uma pergunta. Não sei se os irmãos lembram. O que nos motiva a seguir a Jesus? O que nos motiva a estar nesse lugar, nesta manhã? Através do texto, irmãos, nós percebemos que muitas pessoas têm até motivação em seguir Jesus, mas talvez de uma maneira equivocada. Talvez as suas motivações em estar com Jesus é de uma forma errônea. Pessoas até caminham em direção a Jesus, chegam a Jesus, estão com Ele, mas com as suas motivações equivocadas. Por exemplo, na Bíblia nós verificamos que um grande número de pessoas tinham, né, a vontade de estar com Jesus, ladeavam Jesus, multidões o acompanhavam, mas a questão é, a pergunta que nós poderíamos nos fazer é, será que essas mesmas pessoas que acompanhavam Jesus o seguiam de fato e de verdade? Obedeciam aquilo que ele ensinava? Será que de fato toda essa grande multidão seguia Cristo Jesus de fato e de verdade? Não. Poucos os seguiam. Muitos o acompanhavam, mas poucos estavam seguindo. O texto, irmãos, que nós lemos, ele é bem claro. O próprio Senhor Jesus, ele questiona a motivação daquelas pessoas a segui-los. Se nós observarmos bem,
Jesus, ele poderia pensar da seguinte maneira: bem, agora eu estou popular, né? Tenho realizado sinais milagrosos, tenho feito a vontade de Deus, tenho abençoado muitas pessoas, e isso tem dado fruto, as pessoas têm vindo até mim, né? Elas pegam o barco, atravessam o mar e querem me seguir, então eu estou ficando popular, isso está sendo legal. Mas não, Jesus, ao contrário disso, ele questiona, na verdade, a motivação dessas pessoas em estar o seguindo. Veja o que diz o versículos 25 e 26. Essas pessoas procurando a Jesus, percebendo que ele já não estava mais lá no lugar, eles dizem assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Talvez, irmãos, muitos de nós estamos como essa multidão. Estamos até acompanhando Jesus. Estamos até ali em meio à multidão. Estamos até seguindo Jesus. Mas talvez com as nossas motivações equivocadas. Muitos, irmãos, seguem a Jesus simplesmente pela religiosidade. Quantos de nós já não ouvimos assim: olha, domingo eu não abro mão de estar na igreja. Domingo é o dia do Senhor. Sim, mas só o domingo? E os outros dias da semana? Então vejam, muitos talvez estão até seguindo a Jesus, estão no caminho certo, mas com as suas motivações equivocadas. É uma motivação nossa estar nesse lugar no domingo. E talvez muitos até seguem Jesus, mas simplesmente em cumprir um calendário religioso. Como se estivesse dizendo: olha, bem, hoje eu tenho que ir à igreja, bater o meu ponto lá e ficar quite com as minhas prestações do carnê celestial. Então hoje eu vou ficar tranquilo. Mas qual a nossa real motivação de fato em estar hoje aqui neste lugar? Responda a si mesmo. Tente buscar a resposta dentro de você. O que de fato motiva a estar aqui? O que de fato motiva a estar nesse lugar seguindo a Jesus? Será o que é de buscar ao Senhor, aprender da sua palavra, ouvir a sua voz, se envolver com a sua obra, celebrar ao seu nome, estar em união com os irmãos? Ou é simplesmente cumprir com a minha obrigação dominical e marcar o meu ponto no culto? O que nos motiva a seguir Jesus? Tente responder para você nessa manhã. Muitos também seguem a Jesus, irmãos, apenas para resolverem as suas necessidades momentâneas. Quantos de nós, ou quantas pessoas que nós conhecemos, não se enveredam pelas essas falácias que são apresentadas em nossos dias, ao ligarmos a nossa televisão, ao ligarmos o rádio, onde dizem assim, onde o evangelho é apresentado, nós não estamos aqui no papel de julgar ninguém, não foi outorgado a nós esse direito, mas é o que vemos, é o que acompanhamos, onde parece um evangelho como se fosse uma figura de um bolo, né? E é cortado e oferecido as fatias para as pessoas, a qual elas desejam. Quantos de nós já não ouvimos a seguinte frase: olha, você está com um problema, venha para esse lugar, pois aqui tem a solução. Olha, a mão de Deus está aqui nesse lugar, só aqui, em outro lugar não, a mão de Deus está aqui nesse lugar. Olha, pare de sofrer, tenha os seus problemas todos resolvidos, aqui existe a cura, da unha encravada até o câncer terminal. Então, vejam, um evangelho totalmente distorcido do real sentido da palavra de Deus. Quantos talvez enveredam-se por esse caminho e têm as suas motivações equivocadas? Seguem a Jesus, estão como a multidão, mas muitas das vezes apenas para resolverem as suas necessidades momentâneas, buscando a Deus somente pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer, mas não, na verdade, pelo que Ele é e representa para as suas vidas. Falando assim, irmãos, somos contra a cura? Óbvio que não.
nós somos testemunhas oculares de que nesse lugar oramos para que isso aconteça. Oramos incansavelmente, cremos que Deus, conforme a sua boa vontade, pode realizar isso, que Ele é soberano. O que não podemos, irmãos, é transformar a motivação de pessoas ao Evangelho pautado simplesmente em curas e milagres. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que nenhum dos milagres que vemos descritos na palavra de Deus tinha um fim em si mesmo. Para toda e qualquer ação de Cristo Jesus havia um propósito. Se apenas, irmãos, as nossas motivações em seguir Jesus sejam apenas aquilo que Ele pode fazer, como uma cura ou um milagre no qual eu desejo, a gente corre o risco muito sério de, ao invés de termos uma igreja, termos um pronto-socorro de baixíssima qualidade. Para cada milagre que Jesus realiza, havia um propósito específico. E você pode observar que cada milagre, nenhum dos milagres da Bíblia foi um fim em si mesmo. Então muitos vão a Jesus com a motivação de resolverem apenas as suas necessidades. Bom, deixa eu ir lá. Afinal de contas, foi me oferecida essa proposta de que Ele pode resolver. Já fui em outros lugares e não consegui, mas nesse lugar tem a mão de Deus, então talvez resolva. Talvez ali esteja algo que eu precise. Então, deixa eu atender a minha necessidade momentânea. Só, irmãos, que o que esquecem de dizer é que a proposta do Evangelho não é oferecer a cura ou um milagre simplesmente. A proposta do Evangelho, a qual nós cremos e seguimos, é a propagação do reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 11, você não precisa abrir, diz assim: o Senhor nos ensina a orar, o Senhor declara que é lícito orar e ensina aquelas pessoas a orar. Ele diz assim: vocês orem assim. De que forma? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Interessante. Jesus nos ensina como orar. Ele nos dá um modelo de como orar a Deus. É lícito pedir, é lícito invocar ao Senhor, é lícito suplicar ao Senhor. Mas o que não é certo, irmãos, é fazer de Jesus como se fosse um grande supermercado, onde eu chego com o carrinho da história da minha vida e vou colhendo as necessidades a qual eu preciso. É exatamente isso que aqueles que estavam acompanhando Jesus estão fazendo no texto de João, que lemos. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus responde: a verdade é que vocês não estão me procurando não porque viram o que eu fiz, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão tentando me seguir ou me seguir simplesmente pelo que eu posso fazer, mas não pelo que eu sou. Meditando nisso, irmãos, o que mais me preocupa é saber que todos nós, indistintamente, um dia estaremos diante de Deus. Não há escapatória. Estaremos diante do grande, soberano e eterno Deus. E qual tem sido a nossa maior motivação em segui-lo? Milagres são errados? Óbvio que não. E louvado seja Deus, porque cremos que Ele pode fazê-los e realizá-los. Amém? Cremos nisso. Mas a nossa motivação deve ser na compreensão e no entendimento, irmãos, de que o nosso maior milagre chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muitos seguem a Jesus, sim, mas talvez com as suas motivações equivocadas.
Muitos seguem a Jesus talvez pela culpa. Quantos de nós não temos culpa de algo? Como dizem, não tem culpa no cartório. Culpa é um sentimento universal. Todos nós indistintamente erramos e continuaremos errando, sendo errantes. Qual de nós, nessa manhã, poderia levantar a mão e dizer que nunca pisou na bola? Todos nós. Mas a palavra de Deus diz algo muito interessante em 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10, você não precisa de abrir, você pode ler com mais calma em sua casa, onde diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, qual de nós nessa manhã poderia levantar a mão e dizer: bem, eu estou isento, eu estou ileso, eu nunca pisei na bola? Qual de nós não possui uma nota vermelha no boletim da nossa vida? Todos nós, irmãos, a cada dia erramos. O que não podemos é fazer da nossa culpa motivação para seguir Jesus. Mas sermos talvez agradecidos, pois através da culpa, o nosso Senhor nos leva ao arrependimento. Quando Cristo, irmãos, é a nossa maior motivação em segui-lo, então já não há mais peso de culpa, pois Ele nos perdoa. Ele oferece o seu perdão a cada um de nós. Temos a consciência de que fomos lavados e remidos no seu precioso sangue. Olha o que diz Paulo em Romanos, se você deixar marcadinho aí em João, vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 5, virando a sua Bíblia, passando algumas páginas à direita, lá depois do livro de Atos. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo ele declara: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mesmo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículos 1 e 2, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Os Salmos, de número 85, você não precisa de abrir, versículos 1 e 2 diz: foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os teus pecados. Os salmos que lemos em nosso devocional, no capítulo 103, versos 8 a 12, diz: ó Senhor, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então veja, por mais que talvez tenhamos culpa, mas o nosso Senhor nos oferece a oportunidade de arrependimento.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você não precisa de abrir, o mesmo Paulo ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Muitos irmãos até seguem a Jesus, mas com as suas motivações erradas. Muitos seguem a Jesus talvez pelo medo que existe em sua vida. Todos nós temos medo de algo, é ou não é verdade? Uns têm medo de morrer, uns têm medo de ficar desempregados, né? Uns têm medo de perder a estabilidade profissional. E, aliás, o medo é até um mecanismo de proteção. Se eu estiver errado, depois me corrija, Marinete. Sem o medo, talvez, nós não teríamos prudência em algo nas nossas vidas. Só que muitos vão a Jesus pelo medo, medo talvez de que não aconteça algo que desejam em suas vidas. Medo talvez de serem castigados. Bem, se eu não servir a Deus, talvez Ele me castigue. Esses dias conversando com um amigo, e eu disse, poxa, assim, a gente conversando, né, e ele abriu o coração, e eu digo, mas tá, e o que faz você ir à igreja? Por que você vai se as suas atitudes não condiz com aquilo que você professa? Bem, acontece, Adolfo, que eu tenho medo de ir para o inferno. Então veja, muitos são levados, muitas das vezes, a seguir Jesus simplesmente pelo medo. Medo de não ter algo realizado em sua vida, medo de ser castigado, medo de ir para o inferno. Seguem a Jesus, mas com as suas motivações erradas. 1 João capítulo 4, versículo 18, se você puder ir comigo. Lá quase no finalzinho da sua Bíblia. Incentivo aos irmãos, quando tiver um tempinho em sua casa, leia esse capítulo 4 de 1 João, do versículo 7 ao 21, um texto muito lindo, muito interessante. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no... Se lermos todo esse capítulo 4 de 1 João, verificaremos que aquele que tem medo é porque ainda não conheceu ao Deus verdadeiro. Se estamos em Cristo, irmãos, estamos seguros em Deus. Qual deve ser, então, mediante a tudo isso, a nossa maior motivação em seguir a Jesus? Vamos voltar ao nosso texto base de João, capítulo 6. Versículos 25 e 26. Diz assim: quando aquela multidão o encontrou, olha o que eles perguntaram, quando o encontraram do outro lado do mar, ou seja, Jesus, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Parece até contraditório isso, né, irmãos? Mas, se você ler o capítulo todo, 6, nós vamos perceber quais foram os milagres que Jesus realizou e o que estava por trás desse milagre. Qual era o propósito desse milagre? Isso nos faz lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel estava no cativeiro egípcio, sendo, escravizado. E eles, sendo escravizados pelo Egito,
Então Deus envia um homem para libertar o povo, né? Nós conhecemos a história. Deus envia um libertador para o seu povo, para que esse mesmo povo prestasse culto a esse Deus, prestasse culto a esse Senhor. E aí nós conhecemos a história, vem as pragas, né? Porque Faraó não deixa o povo sair. Então chega o momento em que Deus liberta esse povo, e esse povo vai em direção a Canaã. E na tipologia bíblica, a escravidão egípcia, ela representa um tipo de domínio, de pecado. E nós somos esses escravos, não na terra, mas nós somos esses escravos espirituais dominados pelo pecado. O pecado que aprisiona. Então surge Moisés, o libertador daquele povo, que é, na tipologia bíblica, um protótipo de Cristo. Nós vemos a figura de Canaã também nessa passagem, onde é a terra considerada que mana leite e mel, um lugar de paz, de calmaria, de bondade, e na simbologia bíblica representa a nossa eternidade com Deus. Então Moisés liberta esse povo, o povo vai em direção ao deserto, né? E eles começam a reclamar porque faltou comida. Se você ler a história depois com mais calma, você vai perceber isso. E Deus é tão misericordioso que no caminho eles dizem: bem, vocês querem comida? Então vocês vão ter comida. Todos os dias eles recebiam o maná. Deus supria a necessidade daquele povo, né? E o que esse maná representava para essas pessoas? O sustento. Esse alimento era o mantimento de cada dia, né? Não poderiam guardar para amanhã ou de reserva, não, porque iria estragar. A cada dia Deus estaria suprindo as necessidades desse povo. Parece até que combina com aquela oração que Jesus nos ensina: dá-nos hoje o pão de cada dia, ou seja, dia após dia. O sustento de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. O que Jesus estava dizendo lá no versículo 26 do capítulo 6 é exatamente o que ocorreu também no deserto. Aí diz assim, vamos ler na continuidade o texto. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha o que diz Jesus: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Qual? Crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá, declara o nosso Senhor, eu sou o pão da vida. O que Jesus estava querendo demonstrar com o milagre dos pães e dos peixes no capítulo 6, irmãos, não é que as pessoas poderiam pegar quantos pães ou peixes quisessem, ou quantos fossem necessários, não. Jesus estava querendo ensinar que aquela comida era passageira. Aquela comida ia saciar momentaneamente a fome dessas pessoas, mas logo passaria. Mas quem comesse, na verdade, o pão da vida que era ele,
seria saciado na fome, não do seu estômago, mas na necessidade de quando precisassem de um Redentor para sempre. E o povo parece que não compreendeu muito bem a mensagem de Jesus. Vejam que eles perguntam: que sinal milagroso, né, o Senhor fará? O povo ainda não tinha compreendido muito bem, não tinham entendido, e Jesus disse: olha, vocês estão aqui para ver se eu vou fazer alguma coisa mais por vocês, mas eu quero dizer, olha a oportunidade que vocês estão tendo, eu sou o pão da vida. Louvado seja Deus, irmãos. E ele declara: aquele que vem a mim nunca terá fome, ou seja, será saciado para sempre. Com tudo isso, irmãos, Jesus nos ensina e ensina para aquelas pessoas que a nossa maior motivação em segui-lo não é para buscar apenas coisas, não é simplesmente para atender às nossas necessidades, mas a nossa maior e real motivação em seguir Jesus é de encontrá-lo. E uma vez encontrando, continuar caminhando com Ele dia após dia das nossas vidas. Pois a nossa maior necessidade é a de saciar a nossa alma no pão da vida. Nós não seguimos Jesus pelo que Ele pode oferecer. A nossa maior e real motivação em seguir Jesus é pelo que Ele é e representa. Nós seguimos a Jesus porque sem Ele, irmãos, nada somos, nada teremos, nada podemos fazer. Cristo Jesus deve ser a nossa maior motivação. Olhando para cada um de nós nessa manhã, transferindo essa pergunta para cada um de nós: qual tem sido a nossa maior motivação em seguir Jesus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Será que a nossa maior motivação é como a daquela multidão? Simplesmente pelo que Ele poderia oferecer? Será que a nossa maior motivação em seguir Jesus são as bênçãos que Ele pode me proporcionar? Será que a minha maior motivação em seguir Jesus são as curas e milagres que eu posso receber dEle? Tente encontrar nessa manhã a resposta, olhando para a sua vida, olhando para dentro de você, e eu também olhando para mim. O que nos faz acordar cedo neste dia, estarmos nesse lugar e seguirmos Jesus? Qual tem sido a nossa maior motivação em seguir Cristo Jesus? Há um pastor norte-americano que cita uma frase muito interessante, chamado Robert Pierce. Ele diz assim: se você quer descobrir qual a sua motivação em seguir a Cristo Jesus, pergunte a você mesmo se você sente o que Jesus sente. Nessa manhã, talvez muitos de nós nos encontramos nessa situação. Estamos como essa multidão, até acompanhamos. Há alguns que podem dizer: bem, eu até vou além, eu sigo a Jesus, mas talvez com as nossas motivações equivocadas. E eu transfiro essa frase para cada um de nós nessa manhã, para a nossa reflexão. Se você quer descobrir qual a sua motivação em seguir a Cristo, pergunte a você mesmo se você sente o que Jesus sente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e preparar o nosso coração para nos assentarmos à mesa. Querido Deus, amado Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, exaltamos o Teu santo nome. Ó Deus, muitos de nós talvez chegamos nesse lugar, ó Pai, e até seguimos a Ti, temos acompanhado ao Senhor, Deus, mas talvez com as nossas motivações equivocadas, ó Pai.
Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Não permita, Senhor, que venhamos te seguir, ó Pai, simplesmente pelo que o Senhor pode oferecer a cada um de nós, mas que possamos seguir ao Senhor pelo que o Senhor é e representa para as nossas vidas, não pelo que o Senhor pode fazer ou pelo que o Senhor pode realizar, ó Deus, mas que a nossa maior e real motivação em estar, ó Deus, todos os domingos nesse lugar, ó Deus, em oferecer o nosso tempo ao Senhor, a nossa devoção, que a nossa maior e real motivação, ó Pai, seja o Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nessa manhã, ó Pai. Contamos com o auxílio do Teu Santo Espírito para transformar, ó Deus, os nossos pensamentos, transformar, ó Deus, corações nessa manhã. Muitos, Senhor, talvez enveredado por esse evangelho que é apresentado, onde estão trocando, Senhor, as coisas eternas por aquilo que é passageiro, Senhor. Tudo isso, ó Deus, um dia vai passar, todo um dia isso vai ficar, e a maior preocupação, ó Deus, lendo essa palavra, foi pensando, bem, e aonde estará a nossa alma? O que temos feito da nossa vida? Será que a nossa vida só consiste naquilo que podemos receber do Senhor, conquistar de coisas materiais? Senhor, muitos têm trocado aquilo que é eterno pelo que é passageiro, transitório, Senhor. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós nessa manhã, Senhor. Se porventura, ó Deus, os nossos pensamentos têm sido equivocados, se a nossa real motivação tem sido outra, ó Deus, ajuda-nos nessa manhã, Pai. Talvez muitos se encontravam, ó Deus, naquele momento interessados, não pelo que o Senhor é e representava, mas dizendo, mestre, quando chegaste aqui, e o Senhor que sonda os corações, que conhece a intenção, diz, vocês, na verdade, estão me procurando não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer. Como essa palavra, Senhor, é real e concreta em nossas vidas nessa manhã, Senhor. Quantos de nós talvez não chegamos a esse lugar, talvez simplesmente com o pensamento de receber coisas, ó Deus, com o pensamento, ó Deus, de buscar ao Senhor simplesmente pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, mas que a nossa real motivação, o real desejo do nosso ser em estar com o Senhor, em acordar cada domingo para estar nesse lugar, tanto pela manhã quanto à noite, Senhor, seja o desejo, ó Pai, de seguir ao Senhor de todo o coração, ó Pai. Que se necessitamos de um milagre, que possamos através da Tua palavra compreender, ó Deus, e entender que o nosso maior milagre nós já recebemos, e ele chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, queremos que nessa manhã o Teu Espírito nos constranja, Senhor, que possamos meditar nesta palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, seguir ao Senhor de fato e de verdade, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor representa, pelo que o Senhor já fez por cada um de nós, pelo Teu amor incondicional, Senhor, sobre as nossas vidas, oferecendo aquilo que havia de melhor no céu, a saber, Jesus Cristo, se entregando em nosso lugar, oferecendo a sua vida em favor de muitos, vertendo o seu sangue naquela cruz para nos proporcionar a vida, para nos reconciliar com Deus. Oh Senhor, obrigado porque temos esse alimento diário chamado pão da vida, que é o Senhor, que a cada dia nos oferece a chance de um recomeço, que nos convida a matar a nossa fome, não momentânea, mas saciar a nossa alma, a fome da nossa alma, do nosso ser, dizendo, venham a mim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, pois será saciado em seu ser. Por isso nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que temos de estar em Tua presença.
e sabermos, ó Deus, que Tu és o nosso pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse alimento, ó Pai, que sustenta a nossa existência, que sustenta toda a nossa vida, Senhor. Te louvamos nessa manhã, te bendizemos. Prepara, ó Deus, o nosso coração para nos assentarmos à mesa, Senhor, e participarmos desse momento tão importante para as nossas vidas, em memória do Senhor. Em nome de Jesus.